Volume 26. Capítulo 176. A sexta habilidade espiritual de Tang San. A materialização de Xiao Wu. De fato, Tang San ficou realmente surpreso e Bai He não ficou nem um pouco menos chocado. Tang San ainda não havia usado suas habilidades espirituais e ainda somando o uso articulado do teleporte. Como Bai He poderia não ficar atônito? Ele já entendia que o teleporte de Tang San não vinha de um anel de espírito. Então sua fonte inevitavelmente deveria ser um osso espiritual. Um jovem com um osso espiritual. E ainda por cima um de alta qualidade com essa habilidade de teleporte. Bai He apenas esperava conseguir esgotar o poder espiritual de Tang San com sua perseguição implacável, o deixando incapaz de continuar utilizando a habilidade desse osso espiritual. O incenso ainda queimava rapidamente, enquanto as duas sombras constantemente piscavam de um lado para o outro. Um quarto dele já havia sido queimado. Nesse curto período de tempo, Tang San já havia se teleportado quase 100 vezes, mostrando quão rápido era a perseguição de Bai He. Entretanto, Bai He ficou desapontado. Tang San continuava se teleportando constantemente, sem exibir o menor sinal de exaustão de poder espiritual. Ele não fazia ideia de que o teleporte de Tang San vinha de um osso espiritual de 100.000 anos. Ossos espirituais e anéis de espírito de 100.000 anos não consumiam grandes quantidades de poder espiritual. Ao invés disso, usavam pequenas quantidades para produzir efeitos formidáveis. Essa era a maior vantagem do nível de 100.000 anos e também era por causa disso que eles eram conhecidos como o tesouro mais precioso do mundo dos Mestres dos Espíritos. De repente, Bai reparou abruptamente 2 traços de luz se acenderam em seus olhos. Seu sétimo anel de espírito começou a brilhar. Sob o efeito daquele anel de espírito preto, claramente foi possível ver o corpo de Bai liberando camada após camada de um brilho particular. Logo em seguida, seu corpo flutuou no ar. Seus braços se transformaram em asas e suas pernas foram cobertas por penas. Em apenas um instante, esse chefe do clã Menchi já havia se transformado em um andorinhão mongol de apenas 1 metro de comprimento e com uma envergadura de cerca de 1,5 metros. A sétima habilidade espiritual. O Avatar Espiritual. Vendo o Avatar Espiritual de Bai He, depois de também parar, a expressão de Tang San ficou um pouco feia. Bai He era um oponente ainda mais desafiador do que ele imaginava. Geralmente falando, ativar o Avatar Espiritual tornaria o corpo ainda maior e esse corpo enorme seria capaz de armazenar ainda mais poder espiritual. Mas o Avatar Espiritual de Bai He diminuiu seu corpo. Isso não significava que seu poder espiritual também diminuiu, mas sim que foi forçadamente comprimido. Assim, a velocidade com a qual ele podia investir talvez só pudesse ser descrita como aterrorizante. O que fez as pupilas de Tang San se contraírem ainda mais foi que, após Bai reusar seu avatar espiritual para flutuar no ar, o último dos 8 anéis de espírito rodando em volta dele também brilhou. Pelo bem dos membros de seu clã, esse formidável doulu espiritual do tipo pura velocidade daria o seu melhor, junto com aquele último anel de espírito brilhando. Naquele mesmo instante, o único andorinhão mongol flutuando no ar se transformou em 5. O mesmo tipo de habilidade de Doppelganger, mas como a oitava habilidade espiritual. Ela não seria tão simples assim. Após a oitava habilidade espiritual de Bai ser usada, cada Doppelganger possuiria velocidade e capacidade de defesa iguais às do corpo principal. É claro que, entre mestres dos espíritos do mesmo nível, essa defesa poderia ser diretamente negligenciada. Mas o mais importante era que, incluindo o corpo original,
todos os 5 corpos poderiam ser considerados como reais. Ao mesmo tempo, como falsos. Em outras palavras, sob seu controle direto, ele poderia tornar qualquer um dos doppelgangers o corpo principal e também transformar o corpo principal em um doppelganger. Para o clã Menchi, cujo poder de defesa e ataque não poderia ser considerado muito alto, essa habilidade poderia ser considerada como uma habilidade de fuga suprema. Mesmo para o título Doulu o mais formidável do mundo, ainda seria impossível parar os 5 doppelgangers quando enfrentando o Mestre dos Espíritos com a velocidade de Bai-He. Contanto que apenas um doppelganger escapasse, ele conseguiria fugir para longe num piscar de olhos. É claro que, para o clã Menchi, possuir esses 5 doppelgangers significava executar sua principal especialidade: patrulhar, sem qualquer restrição. Contanto que eles deixassem um doppelganger para trás em segurança, os outros doppelgangers poderiam explorar até os lugares mais perigosos. Essa 8ª habilidade espiritual poderia não parecer poderosa, mas era extremamente útil. Silhuetas piscaram e os 5 andorinhões mongóis instantaneamente se dispersaram. Essa velocidade assustadora quase não era diferente do teleporte que Tan San usou. Ser capaz de usar uma velocidade de movimentação que causava a ilusão de ser um teleporte claramente mostrava o quão incrível era a velocidade atual dele. Tan San também não pôde evitar associar isso com as capacidades de Tai Tan e Milgal, a qual nível sua força e defesa haviam chegado respectivamente. Entretanto, agora, ele basicamente não tinha como pensar muito sobre isso, porque a pressão que ele tinha que suportar de repente aumentou nitidamente. Nesse momento, Tan San não se atreveu a ocultar sua força. Além de seus olhos serem preenchidos por uma luz dourada rocheada, um anel de luz azul e outro branco simultaneamente se espalharam sob seus pés, envolvendo toda a sala num piscar de olhos. Fazer o oponente desacelerar era o mesmo que se acelerar, sob o efeito do domínio do Deus da Morte. Mesmo um Doulu espiritual seria um pouco enfraquecido, especialmente um mestre dos espíritos do tipo pura velocidade que desconsiderava o ataque e a defesa como Bai-He. Além disso, o domínio azul prateado sem dúvidas fez a força espiritual de Tan San alcançar um nível ainda mais alto, aumentando seu controle sobre os arredores. Com os domínios completamente liberados, Tan San imediatamente causou uma impressão diferente nas pessoas. Uma aura congelante, cruel e sinistra se espalhou junto com o domínio do Deus da Morte, fazendo todos os presentes tremerem. E quando envolvidos pelo domínio azul prateado, eles também sentiram um sopro de vitalidade no meio daquela sensação arrepiante. Esses 2 tipos de auras que não deveriam coexistir apareceram simultaneamente de forma tão bizarra. Como isso poderia não causar uma sensação estranha nas pessoas? Mas o que mais surpreendeu os outros, incluindo Bai-He, ainda foi a liberação do espírito de Tan San. Sem dúvidas, o que Tan San liberou foi o Imperador Azul Prateado. 2 amarelos, 1 roxo, 2 pretos e 1 vermelho. No instante em que os 6 brilhantes anéis de espírito apareceram, a atmosfera na sala de estar pareceu congelar. Anteriormente derrotada por Tan San, Bai Shenxia não tinha mais qualquer irreconciliação em seus olhos. Tudo foi substituído por um brilho incrível. Ela finalmente entendeu que não havia sido realmente injustiçada. Ele na verdade era um imperador espiritual com 6 anéis de espírito. Esfregando seus olhos com força, Bai Shenxian pensou que havia cometido um erro. Por que entre aqueles 6 anéis de espírito brilhando, o último era vermelho? Aquela chamativa luz vermelha até mesmo ofuscou o fato de o 4º anel de espírito de Tan San já ser preto.
em toda a sala de estar. Já não havia mais nada que pudesse competir com o brilho daquele anel vermelho. Encarnado como um andorinhão mongol, Bairre também ficou sem reação. Como um mestre dos espíritos, como ele poderia não saber o que representava a cor vermelha? Mas sua primeira reação foi igual à de sua neta. Como isso é possível? Como um anel de espírito de 100.000 anos poderia aparecer em um jovem como esse? E ainda por cima, como o sexto anel de espírito. A cara de Tang San revelou um traço de luz divina. Sua força espiritual mirou completamente naqueles 5 andorinhões mongóis. Com sua experiência, é claro que ele não se atreveria a acreditar que esses 5 andorinhões eram falsos. Ele conseguia claramente sentir aquelas 5 auras quase idênticas. A sondagem combinada de sua força espiritual com seu domínio azul prateado não seria enganada. Portanto, na disputa a seguir, o que ele enfrentaria seriam 5 oponentes voadores de pura velocidade extremamente rápidos. Mais da metade do incenso já havia sido queimado. Bairre rapidamente se recuperou do choque. Não importava o quão forte fosse esse jovem diante dele. Primeiro de tudo, ele precisava derrotá-lo. Os 5 andorinhões se moveram simultaneamente e as 5 silhuetas se transformaram em 5 linhas num piscar de olhos, cruzando a sala. Em apenas aquele instante, os andorinhões voando a 1 metro do chão controlaram a maior parte da sala de estar. Tang San praticamente lutou para ser o primeiro a usar o teleporte. No momento em que sua força espiritual sentiu as flutuações de poder espiritual do oponente, ele já havia se esquivado. Ele sabia que, daquele momento em diante, não teria mais a chance de recuperar o fôlego com seu teleporte. Ele teria que se esquivar continuamente e apenas assim teria uma chance de escapar da perseguição. Mas Tang San ainda subestimou a velocidade atual de Bai He. Cada um dos 5 andorinhões controlou uma parte da sala de estar e quando Tang San apareceu do teleporte, ele praticamente já conseguiu sentir o bico de um andorinhão aparecendo na sua frente. Tang San usou sua força espiritual para mirar Bai He. Mas no nível de Doulu espiritual, como Bai He poderia não mirá-lo também? Aonde quer que Tang San aparecesse, Bai He naturalmente apareceria na frente dele. Atraído pela força espiritual, sua velocidade era o suficiente para igualar o teleporte dele. Felizmente, Tang San reagiu rapidamente. No momento em que se esquivou, ele já havia reagido. Abruptamente jogando seu tronco para trás e fazendo movimento de ponte. Ele se teleportou novamente no meio desse movimento, escapando das investidas de Bai He uma vez após a outra. Entretanto, para Tang San, esse foi apenas o começo. Ainda havia um desafio ainda maior esperando por ele. A velocidade de Bai He rompeu completamente e a pura velocidade fez qualquer técnica empalidecer. Quando Tang San apareceu novamente, ele se virou para o lado sem a menor hesitação. Então instantaneamente se teleportou para escapar do ataque de Bai He. O que Bai He pegou inesperadamente foi aquele instante entre os dois teleportes, quando ele ainda não tinha como se teleportar novamente. O coração de Bai He se acalmou agora, pela forma como a situação estava se desenvolvendo. Tang San já estava com dificuldade de se esquivar. Mas o teleporte seguinte de Tang San ainda ultrapassou suas expectativas. Quando Tang San apareceu novamente, ele estava no ar.
O mais estranho foi que um dos andorinhões de Bairre só conseguiu passar por baixo dele. Não havia problemas com os preparativos de Bairre. Mesmo se Tang San se teleportasse para o ar. Antes que pudesse se teleportar de novo, seu corpo ainda cairia um pouco. Entretanto, ele não caiu e, ao invés disso, se ergueu levemente no ar. Isso tornou a investida de Bairre completamente inútil. Mas também foi nesse momento que Bairre claramente viu o sexto anel de espírito de Tang San. Aquele de 100.000 anos. Brilhar. A sexta habilidade espiritual que Tang San jamais havia usado finalmente apareceu diante de todos. Uma fraca ilusão apareceu na frente dele. Apesar de essa silhueta ser ilusória, isso ainda não prejudicava nem um pouco sua beleza. O belo e longo cabelo negro como azeviche preso em uma trança escorpião que pendia até suas panturrilhas. Um par de expressivos olhos grandes com um leve traço de tristeza e satisfação. Uma aparência tocante. Com pernas longas e esguias. Cada parte dela parecia tão perfeita. Até a bela baixinchia não conseguiu evitar encarar estupidamente quando essa figura apareceu na frente de Tang San. Também foi no momento em que ela apareceu que o espaço ao redor de Tang San de repente ficou um pouco distorcido, fazendo o andorinhão de Bairre parecer passar por uma miragem. Sem tocar Tang San. Vendo essa bela figura, Tang San não pôde evitar encará-la sem vida. Os olhos levemente avermelhados e o corpo trêmulo revelaram que atualmente ele não conseguia controlar muito bem seus sentimentos. Sim. Aquela silhueta ilusória era Xiao Wu. Sua figura ilusória se virou levemente no ar, encarando Tang San. Uma pequena mão macia e delicada se ergueu, pousando na cara de Tang San. Não havia sensação de toque substancial e ela também não podia falar. Mas a colisão das almas fez as lágrimas de Tang San escorrerem descontroladamente. Nesse momento, ele até mesmo havia se esquecido de que estava em uma disputa com Bairre. Para ele, além desse rosto delicado, não havia mais nada importante. Luz vermelha rodou em torno dos dois. Os andorinhões passaram por ele várias vezes em sucessão. Quando o atravessavam, apenas a luz ondulava e eles eram incapazes de tocar Tang San. É claro que ele não podia dizer que Tang San estava quebrando as regras. Era verdade que a habilidade espiritual que Tang San estava usando agora não tinha nada a ver com uma competição de velocidade. Mas a oitava habilidade espiritual de Bairre, o Doppelganger veloz, não era igual? Nesse momento, apesar de Tang San não dizer uma palavra e aquela tocante silhueta na frente dele também não se mover, apenas gentilmente acariciando seu rosto, a atmosfera entre eles ainda inundou a sala de estar, infectando todo mundo. Cuidadosamente erguendo as duas mãos, Tang San abraçou a ilusão na frente dele. Essa sexta habilidade espiritual não havia sido realmente usada por ele. Antes disso, ele tinha certo grau de entendimento sobre essa sexta habilidade espiritual, mas não compreendia completamente seu efeito. Ele ainda não havia usado essa habilidade já que não desejava sentir aquela dor dilacerante no coração novamente quando fizesse. Entretanto, ele jamais esperou que essa sexta habilidade espiritual seria automaticamente ativada quando ele mais precisasse dela e que, além disso, ele veria aquela cativante beldade. Aquilo não era apenas um pouco de emoção. Nesse momento, o coração de Tang San foi completamente preenchido. Em toda a sua vida, ele nunca ansiou tanto por alguma coisa como agora.
Ele ansiava pela figura em seus braços estar realmente ali. Tang San também se tornou um pouco transparente sob a influência daquela luz vermelha. Essa era uma das formas de sua sexta habilidade espiritual. Corpo do vazio. Corpo do vazio. Essa habilidade garantia imunidade a todos os ataques físicos que não tivessem a forma de energia e enfraquecia todos os ataques de energia em 50%. Ela poderia parecer ser apenas uma habilidade de suporte. Entretanto, essa habilidade de imunidade a todos os ataques físicos era inigualável. Foi por causa do efeito dessa habilidade que tudo o que Bai pôde fazer foi passar através dele. Só havia o vazio. Dois pares de olhos se encontraram. As emoções do coração de Tang San pareciam com uma montanha-russa. Se ele soubesse antes que usar essa habilidade lhe permitiria ver Xiao novamente, então ele definitivamente a usaria diariamente. Para encontrar sua amada todos os dias. Mesmo se ele somente pudesse vê-la, ele ainda ficaria satisfeito. Mesmo se isso fosse apenas uma ilusão de Xiao. Naqueles olhos tocantes, ele ainda viu os sentimentos dela e finalmente sentiu o amor de Xiao por ele. A conexão das almas ainda permitiu que ele claramente sentisse que sua Xiao não estava morta. Ela ainda estava viva e, ainda por cima, estava ligada a ele. Xiao usa a mão para suavemente secar as lágrimas de Tang San. Mas ela era apenas uma ilusão. Como ela poderia limpar aquelas lágrimas? Em seus olhos havia relutância de se separar e anseio. Alegria e tristeza. Tudo isso afetava Tang San profundamente agora. De repente o coração de Tang San se contraiu. Porque ao ativar essa habilidade espiritual, ele de repente entendeu algumas das características dessa habilidade. Ele descobriu que a alma de Xiao realmente estava dentro desse sexto anel de espírito e que, além disso, usar essa habilidade espiritual praticamente não consumia seu poder espiritual. Entretanto, Xiao não podia aparecer por muito tempo. Ela não consumia seu poder espiritual e sim a força da alma de Xiao. Se a alma dela fosse consumida excessivamente, então ela realmente morreria. Em outras palavras, para proteger Xiao de qualquer mal, toda vez que ele usasse essa sexta habilidade espiritual, ele teria que fazer isso da forma mais breve possível. Apenas assim ele poderia garantir a segurança de Xiao. Seu desejo de sempre mantê-la ao seu lado usando essa habilidade não era realista. Sr. Bai He, eu concedo. Tang San suavemente puxou Xiao para mais perto, flutuando até o chão. Sob seu olhar resoluto, Xiao olhou para ele um pouco impotentemente e então relutantemente voltou a se fundir aquele estonteante anel de espírito vermelho. Mesmo que eles não pudessem conversar, eles ainda podiam sentir os sentimentos um do outro por meio da conexão de suas almas. Tang San não sabia por quanto tempo ela podia parecer com o poder de sua alma. Mas ele não correria riscos. Ele já havia tomado a firme decisão de jamais usar essa sexta habilidade espiritual de novo e nunca permitir sequer a possibilidade de Xiao sofrer algum dano. Comparada a Xiao, como a subjugação do clã Minxi poderia ter qualquer importância? 5 sombras voltaram a ser uma e Bai He olhou confuso para Tang San. Por que você concedeu? Eu ainda não te toquei. Tang San balançou a cabeça. Não. Eu perdi. Ao usar minha sexta habilidade espiritual, eu deixo de competir com você em velocidade. É claro que ele não diria que decidiu isso por causa de Xiao Wei. Nesse momento, seu coração também estava completamente mergulhado nos sentimentos de tê-la reencontrado. Ele não ligava para mais nada do que estava acontecendo.
Bairre suspirou. Não. Você não perdeu. Minha oitava habilidade espiritual também não era um puro aumento de velocidade. Já que eu usei os doppelgangers para fortalecer minha força e a área que eu controlava. Naturalmente. Você também podia evitar ser tocado por mim. Isso é justo. Se nós continuássemos, eu teria perdido. Mesmo que eu não entenda os efeitos dessa sua habilidade espiritual. Nilgal se levantou. Rindo alto. Certo. Vocês não precisam ser modestos um com o outro. Eu acho que isso já é o suficiente. Velho pássaro branco. Você não perdeu. Nem você. Tang San. Essa disputa de agora a pouco foi apenas uma forma de formar uma amizade. Incapaz de determinar um vencedor e um perdedor. Isso sempre é bom. Para a alegria e satisfação de todos. Vamos ir beber. Aquela lança quebrada. O velho Yang. Deve chegar amanhã. Hoje. Nós vamos beber à vontade. Querem idade, status ou nível? Bairre não desejava tirar qualquer vantagem de Tang San. Então ele só pôde aceitar as palavras de Nilgal. Mas seu coração ainda estava pesado. Tang San só havia revelado sua velocidade. Entretanto, com sua força, ele naturalmente podia ver que Tang San com certeza não era um mestre dos espíritos do tipo ataque e agilidade. Um imperador espiritual que não era do tipo ataque e agilidade. Mas que podia competir com um Doulu espiritual de pura velocidade como ele por tanto tempo. Se ele realmente tivesse que descrevê-lo, então esse jovem diante dele só poderia ser descrito como um monstro. Além disso, apesar dessa disputa ter terminado em um empate, aquelas 100 moedas espirituais de ouro que ele havia perdido antes ainda eram reais. Assim que a reunião acabasse e ele retornasse dessa forma, talvez o clã Minchi fosse realmente passar fome. Todos andaram juntos na direção da sala de jantar. No caminho, Bai Shenxian ficou para trás, dando um chute no gordo. Ma Onjun não apenas não ficou irritado como, ao contrário, ficou surpreso de forma enormemente prazerosa. Apressadamente olhando para Bai Shenxian com uma expressão lisonjeada e falando em voz baixa. Há alguma coisa em sua mente, querida? Bai Shenxian perguntou em voz baixa. Aquele Tang San é seu amigo? Ma Onjun assentiu, dizendo com orgulho. Nós somos irmãos. Ele é o mestre da nossa seita Tang e eu sou o vice-mestre. Hehe. Bai Shenxian não duvidou da alegação de Ma Onjun sobre ser o vice-mestre da seita. O gordo também havia mostrado sua força antes e aquele formidável espírito de Fênix causou uma impressão extremamente profunda nela. A exibição do gordo teve sucesso. Então qual é a daquele sexto anel de espírito? Ele realmente é um anel de espírito de 100.000 anos? Mas por que ele se transformou em uma mulher? Além disso, parece que meu avô não podia fazer nada contra ele por causa disso. A expressão de Ma Onjun mudou levemente. Ele ainda sabia o que era adequado ou não. O sexto anel de espírito de Tang San não era apenas um segredo, mas também uma dor eterna em seu coração. Não havia razão para contar isso a outras pessoas. Apesar de o gordo gostar de beldades, ele com certeza sabia o que era certo e não contaria o que não devia. Ele impotentemente balançou a cabeça. Querida, não pergunte sobre isso. Veja por si mesma. Eu só posso dizer que o terceiro irmão é o mestre dos espíritos mais extraordinário que eu já conheci. Aos meus olhos, mesmo aqueles títulos do Lu não são iguais a ele.
Eu acredito que, um dia, o terceiro irmão estará de pé no topo deste mundo. Bai Shenxian chutou o gordo novamente um pouco descontente. Que vice-mestre da seita! Nem mesmo se atreva a dizer isso. Eu acho que você é apenas o servo dele. A expressão do gordo voltou ao normal. Acredite no que quiser. Como você poderia entender a relação entre eu e o terceiro irmão? Terminando de falar, ele repentinamente acelerou. Não mais prestando atenção em Bai Shenxian. Bai Shenxian ficou distraída por um momento. Ela tinha bastante confiança em seu charme e havia visto as intenções impuras do gordo para com ela. Mas agora, já andando na frente, o pesado gordo parecia um pouco diferente. Apesar de ele ser gordo, quando agia de forma decente, ele naturalmente exibia uma agressividade incomum. Poderia ser isso a aura do Rei dos Pássaros? A Fênix? É claro que o gordo não sabia o que Bai Shenxian estava pensando. Mas ele podia ter certeza de que provavelmente não teria chance com essa beldade. Apesar de ele gostar de garotas bonitas, ir atrás de mulheres era como trocar de roupas. Enquanto irmãos eram como as mãos e os pés. É claro que Xiao Wu, Ninghongron e Juzuki não eram apenas mulheres aos seus olhos. Ele também as considerava como que irmãos. Asterisco, asterisco, asterisco. Novamente sentado na mesa de vinho, Tang San descobriu que a tolerância ao álcool de Bai He não podia se comparar à de Tai Tan e de Nilgao. Além disso, ele não usou um copo grande. Embora o vinho e a comida fossem bons. Desde o momento em que se sentaram, ele parecia pensativo e de tempos em tempos olhava para ele. Agora, as emoções no coração de Tang San estavam gradualmente se acalmando e seu humor também foi ficando animado. Pelo menos, ele podia ter certeza de que Xiao não havia realmente morrido e também que ela sempre estaria com ele. Tão inseparáveis quanto uma mistura de água e leite. Isso era o suficiente. Contanto que ela ainda estivesse viva. Que ela realmente existisse. Ele definitivamente a ressuscitaria. Sênior Bai He. Meus cumprimentos. Tang San ergueu seu copo de vinho, indicando Bai He. Com a organização dos assentos de Nilgao, Bai He se sentou com Tai Tan à sua esquerda e Tang San à sua direita. Bebendo um copo com Tang San, Bai He suspirou, dizendo: no mundo atual, realmente há uma geração nova para substituir a antiga. Jovens como você realmente mostram que pessoas como nós já estão ficando velhas. No futuro, o mundo dos mestres dos espíritos será um mundo de jovens como você. Tang San sorriu levemente, dizendo: Senhor, eu não esconderei isso de você. O nome do meu pai é Tangao. Bai He abruptamente ficou rígido. Rapidamente erguendo a cabeça e seu olhar para Tang San de repente se tornou severo. Tang San ainda tinha uma expressão calma e graciosa. A mudança de humor de Bai He não causou qualquer reação nele. O olhar de Bai He novamente se virou para Nilgao e Tai Tan. Vocês sabiam, certo? Nilgao assentiu. Tai Tan o trouxe. A princípio, eu reagi da mesma forma que você. Porém, apesar dessa criança ter vindo do clã Céu Claro, ele só representa a si mesmo, não a escola Céu Claro. Além disso,
Sua seita Tang jamais se juntará à escola Céu Claro e existirá sozinha. Eu serei honesto com você. Eu e o velho orangotango já decidimos unir nossos clãs à seita Tang. Você viu as armas ocultas da seita Tang? Essa será a operação principal da seita no futuro. O velho orangotango é responsável pela produção e eu serei responsável pela construção da seita. O que você acha disso? Traga o seu clã Minchi também. Velho pássaro branco. Se houvesse alguma falha no Tang-san, nós também não teríamos concordado. Se houver qualquer dúvida, nós podemos desistir a qualquer momento. Que condições são mais generosas do que essas? Essa seita é basicamente nossa. Além disso, o que eu disse antes não era mentira. Ontem, o Yanzen veio aqui com algumas pessoas da sua escola Elefante Blindado. Meu clã Yoshi não poderá continuar como está. A chegada dele me fez tomar uma decisão firme. Nós ainda estamos vivos e temos como sustentar nossos clãs. Mas você quer ver os nossos 4 clãs de único atributo declinarem? Para falar a verdade, nossos clãs não servem para existirem sozinhos. Nossas superioridades e pontos fracos são muito óbvios. Essa seita Tang é o equivalente a reunir nossos 4 clãs e o mestre da seita. Tang-san é a nossa cola. Quando Bai ouviu as palavras de Nilgal, ele não pôde evitar erguer as sobrancelhas. Excelente! Seus velhos bastardos! Deliberadamente não me contando tudo para me enganar. Nilgal e Taitan não puderam evitar rir. Taitan disse: com alguém tão arrogante quanto você. Se nós não abaixássemos um pouco a sua crista, como é que você poderia aceitar isso tão facilmente? Velho pássaro branco. Nós velhos irmãos não vivemos juntos por tantos anos? Eu conheço muito bem a personalidade do jovem mestre e você viu o talento dele. Eu acredito que você também descobriu que o espírito do jovem mestre não é um martelo Céu Claro. Não é porque ele não herdou a linhagem da escola Céu Claro e sim porque o jovem mestre tem espíritos gêmeos. Se nós o assistirmos adequadamente, o jovem mestre definitivamente levará nossa seita Tang a conseguir o seu próprio lugar no mundo dos mestres dos espíritos no futuro. O rol dos espíritos realmente é forte. Mas se nós dependermos dos 2 grandes impérios, basicamente não haverá necessidade de temê-los. Venha! Velho pássaro branco. O seu clã Minchi não anseia por poder? Com as armas ocultas de nossa seita Tang como garantia, você ainda teme não aumentar a sua força? As armas ocultas que você viu hoje são apenas a fundação. Nós faremos armas ocultas ainda mais poderosas no futuro. Bai achou um pouco difícil digerir esse rápido assalto de informações. De repente, se livrando do vinho à sua frente, ele olhou para Nilgal e depois para Taitan. Por um momento houve um pouco hesitação na expressão em seus olhos. Não era que ele não confiava em Nilgal e Taitan. Eles eram irmãos afinal. Mesmo que eles o tivessem enganado antes, eles tinham boas intenções. Mas ele ainda precisava considerar alguns outros elementos. O velho Yang sabe sobre isso? Bai perguntou em voz baixa. Nilgal e Taitan se entreolharam. Então Taitan disse: ainda não. Quando o velho bode chegar, nós lutaremos para convencê-lo também. Mas com sua personalidade, certamente não será fácil. Não importa como nós colocarmos isso.
O jovem mestre ainda é da escola Céu Claro. O ódio do velho bode para com a escola Céu Claro é muito profundo. Eu temo que vá ser difícil persuadi-lo. Bairre suspirou, dizendo: Eu entendo. Você dois têm boas intenções também. Meu clã Menchi realmente também passou por tempos difíceis. Mas vocês não sabem sobre os favores que o velho bode fez por mim nesses anos. A renda do clã Puxi a melhor e o velho bode sempre me apoiou, me deixando reter esse último traço de dignidade. Se o velho bode e seu clã não se juntarem, eu não poderei fazer isso sozinho. Entre os 4 chefes dos clãs de único atributo, Taitan e Nilgal tinham a melhor relação. Mas Bairre e o chefe do clã Puxi eram ainda mais próximos. Mas o chefe do clã Puxi era recluso, o que não agradava muito Taitan e Nilgal. Então, enquanto sua relação era tolerável, eles não eram muito familiares um com o outro. Ouvindo Bairre dizer isso, os 2 velhos chefes de clã franziram o senho. Eles conseguiam entender como Bairre se sentia. Mas se eles desistissem dessa forma, eles realmente se sentiriam um pouco insatisfeitos. Bairre claramente estava indeciso. As armas ocultas da seita Tang eram realmente atraentes para ele e ainda havia esses seus 2 velhos irmãos. Nesse momento, Tang San falou: Senhor Bairre, você está dizendo que, se o clã Puxi concordar em se juntar à nossa seita Tang, o clã Menchi também se unirá a nós? Bairre disparou um olhar para Tang San e, após pensar profundamente, disse: Se você conseguir persuadir o clã Puxi, que mais eu poderei dizer? Você não disse que o nosso clã Menchi não pode mais voar sozinho? Mas jovem, não diga que eu não te avisei. O velho bode não é tão fácil de convencer quanto o velho orangotango e o velho rinoceronte. Eu o conheço melhor do que qualquer um e ele não é apenas antissocial, mas também obstinado e presunçoso. Se não fosse por isso, talvez as perdas do clã Puxi não teriam sido tão grandes no passado. Se você quiser convencê-lo, com certeza não será fácil. Tang San ponderou. Então disse: Deixe isso comigo. Eu farei o meu máximo para convencer o clã Puxi a se juntar a nós. Se eu realmente tiver sucesso, os 4 clãs de único atributo serão reunidos novamente. Entre os 4 clãs de único atributo, pela introdução de Taitan, Tang San considerava o clã Lixi e o clã Puxi como os mais importantes. A forja do clã Lixi e os remédios do clã Puxi. Ambos eram os suportes que a seita Tang mais precisava. Portanto, ele estava determinado a convencer o clã Puxi. Além disso, ele também queria subjugar qualquer grupo com grande ódio pelo clã Céu Claro. Taitan e Nilgal não sabiam o motivo de Tang San ter tanta confiança. Ambos sabiam que o velho bode não poderia ser conquistado pela força. Voltando a falar, Tang San apenas introduziu de forma simples os planos futuros do desenvolvimento da seita Tang a Bairre e também apresentou algumas das armas ocultas em detalhes, aprofundando o entendimento deles sobre a seita Tang. Com o tempo, Tang San também indicou que pretendia passar o seguidor do caminho dos fantasmas que ele usou para se esquivar antes para o clã Menchi, melhorando bastante o humor dele. Tudo o que restou foi a sua preocupação com o clã Puxi. Por fora, parecia que ele já estava inclinado a se juntar à seita Tang. Apesar de o clã Menchi não possuir a fundação da habilidade Céu Misterioso,
Sua superioridade em velocidade realmente era bem clara. Tang San só precisaria ensiná-los algumas das técnicas do seguidor do caminho do fantasma para ele ter efeito. Após 3 rodadas de vinho e 5 tipos de pratos, todos voltaram para descansar em seus quartos. Um pouco antes de sair da sala de jantar, Bai chamou Tang San. Mestre da seita Tang. Eu posso te perguntar qual é a sua idade este ano? Tang San o encarou sem reação por um momento. O Júnior tem 20 anos. Bai olhou profundamente para ele. Assentiu e então levou sua neta chocada embora. Ma Onjun se moveu até o lado de Tang San, sussurrando. Terceiro irmão. Parece que nós realmente somos assustadores na nossa idade. Isso não pode ficar assim. Eu vou imediatamente cultivar até o 60º nível. A sensação de 6 anéis de espírito é diferente da de 5. Aquela baixinha realmente era bonita. Diga-me. Depois de eu me tornar o vice-mestre da seita, haverá alguma regra secreta para aumentar minhas chances com ela? Tang San olhou para Ma Onjun, batendo em seu ombro. Gordo. Se você realmente quiser ganhar o amor de alguém, primeiro você tem que investir o seu próprio amor. Apesar de haver a chance de você não ser correspondido. Se você não investir nada, definitivamente não haverá nenhum retorno. Se você realmente quer ir atrás de alguém, você precisa mostrar um pouco de sinceridade. Ma Onjun não pensou que Tang San fosse realmente ensiná-lo sobre relações. Quando o assunto era mulheres, Ma Onjun tinha muito mais experiência. Tang San só havia sido realmente tocado por Xian Wu. Mas ele realmente sabia muito mais sobre relações do que ele. Ma Onjun só pensava em mulheres de acordo com seus desejos. Enquanto Tang San tinha um amor puro. Foi apenas porque ele viu Xiao novamente hoje que ele contou alguns de seus pensamentos a Ma Onjun. A noite foi tranquila. Asterisco, asterisco, asterisco. De manhã cedo. Tang San ainda acordou para cultivar antes do amanhecer. Abaixando a cabeça para olhar para Xiao deitada ao seu lado, dormindo profundamente. Ele percebeu que seu corpo roliço parecia com uma bolinha branca. Aparentemente as raízes douradas em seu pelo haviam se tornado mais fortes. Quando olhou para elas repentinamente, elas pareceram emitir um brilho dourado e prateado. Suavemente acariciando o pelo de Xiao Wu, Tang San se levantou, abrindo a janela e deixando o ar fresco e limpo entrar no quarto. Ele não olhou para Xiao novamente. Por que temia não ser capaz de evitar invocá-la de novo pelo anel de espírito? Cuidadosamente a colocando na desejosa bolsa dos 100 tesouros. Ele então subiu para o telhado, conduzindo sua rotina diária de cultivação do olho do demônio púrpuro. O leste distante gradualmente revelou um borrão branco como mármore. O Qi roxo familiar pulsou junto com a respiração de Tang San. Desde que absorveu aquele crânio mente condensadora de sabedoria, seu olho do demônio púrpuro havia alcançado uma barreira. Apesar de Tang San continuar o cultivando constantemente, ele ainda não sentiu nenhum sinal de progresso. Mas ainda assim não parou. Cultivar o olho do demônio púrpuro já havia se tornado uma parte de sua vida há muito tempo e absorver aquele Qi roxo também era benéfico para sua habilidade céu misterioso. Com seu poder espiritual estabilizado no 66º nível. Apesar de Tang San sempre se esforçar na cultivação, tudo isso servia para estabilizar seu poder espiritual.
sem acelerar seu avanço. Ele sabia que estar no seu nível atual na sua idade já era bem extraordinário e que definitivamente não podia avançar cegamente. Se não por ele mesmo, então por Xiao Wu. Possuir tanta força certamente não é apenas uma questão de sorte. Mestre da seita Tang. Você é o jovem mais esforçado que eu já vi. Tang San virou a cabeça para o lado um pouco surpreso. Para encontrar Bai He de pé em um telhado a uns 20 metros de distância, terminando de se alongar. Ele era digno de ser o chefe do clã Minxi. Enquanto sua força espiritual ainda não havia sido liberada para examinar seus arredores. Ele chegou sem Tang San ouvir um barulho sequer. Isso é cortesia do chefe de clã Bai He. O Júnior só está acostumado a cultivar toda manhã. Bai He havia chegado enquanto Tang San estava cultivando o olho do demônio púrpuro e, apesar de não saber o que Tang San estava cultivando, ele ainda conseguiu ver os feixes de luz dourados arroxeados disparando até quase 2 de seus olhos e também sentir a pressão intangível mesmo. A 20 metros de distância. 20 anos de idade. 6 anéis de espírito e um imperador espiritual. Bai He havia pensando profundamente na noite anterior e a demonstração de Tang San durante o dia ficou em sua mente. Bai He sorriu levemente, alcançando Tang San em um piscar de olhos. Seu pai ainda está bem? Tang San o encarou sem reação por um momento. Ele não esperava que Bai He fosse realmente perguntar sobre seu pai. Eles não odiavam a escola Céu Claro? O que aconteceu naquela época havia sido causado por seu pai. Ele suspirou levemente. Não muito bem. Para restituir a escola Céu Claro. Para pagar pelo mal que ele fez à seita naquela época. Ele cortou fora um braço e uma perna para devolver os ossos espirituais a eles. Ah! Bai He gritou. Ele ainda é tão impetuoso. Foi apenas por causa daqueles maus hábitos que, olhando para Tang San, ele pareceu ver o destemido Tang Yao daquela época. Podia-se dizer que os chefes dos 4 clãs de único atributo viram Tang Yao crescer. Entre eles, o chefe do clã Mixi, Tai Tan, era o mais próximo dele. Além da cultivação, ele havia passado a maior parte de seu tempo com Tai Tan, o incomodando para ele ensiná-lo a arte da forja. Mas além de Tai Tan, Bai He e Tang Yao também eram bem próximos. Pequeno San. Eu posso te chamar assim em particular? Bai He disse em voz baixa. Tang San assentiu. É claro que você pode. Você é um sênior afinal. Bai He suspirou levemente. O velho orangotango e o velho rinoceronte. Aqueles caras já sabiam que eu me comprometeria. Essas armas ocultas da sua seita Tang realmente são extraordinárias. Mas elas ainda não são a verdadeira razão de eu me comprometer. Você sabe o motivo de eu querer que o clã Minxi se junte à sua seita Tang? Tang San olhou um pouco surpreso para esse ancião orgulhoso e balançou a cabeça. Bai He disse. Por quê? Em termos de relação familiar. Você deveria me chamar de tio-avô. Sua avó era minha irmã mais velha. O quê? Tang San ficou chocado e seu olhar para Bai He mudou imediatamente. Seu pai nunca disse nada sobre as relações familiares dentro da escola Céu Claro e ele não fazia ideia de que o chefe de clã Bai He diante dele na verdade era seu parente. Bai He pareceu começar a recordar algumas coisas. Minha irmã morreu cedo. Naquela época. Seu pai ainda era bem novo. Tang Xiao e Tang Gao. Nós vimos aquelas crianças crescerem. Eles eram o orgulho de uma geração da escola Céu Claro. O talento do seu pai era especialmente incomum. Sua cultivação foi rápida.
deixando a nós dos clãs subsidiários sem saber como avaliá-la. Quando a escola Céu Claro originalmente declarou seu isolamento, nós clãs subsidiários partimos voluntariamente. Mas eu nunca culpei o seu pai. Eu sei que, mesmo que ele fosse impulsivo, ele com certeza não faria algo tão impertinente por simples impulso. Inevitavelmente deveria haver algum motivo pelo ódio tão profundo que surgiu entre ele e o rol dos espíritos. Ver que Tanyao teve um filho como você realmente me fez sentir satisfeito. O clã Puxi definitivamente chegará esta manhã. Mas antes de eles chegarem, eu preciso te contar uma coisa sobre o Yang Wudi. Yang Wudi é o chefe do clã Puxi. Ele é meio ano mais velho do que eu. Tang San focou sua atenção. Taitan havia lhe contado antes que Bai He e Yang Wudi tinham uma relação muito boa. Bai He continuou. Yang Wudi tem muitas falhas como pessoa. Ele é obstinado e presunçoso. Ainda mais orgulhoso do que eu. Ele é o mais forte entre os 4 clãs de único atributo. Não se atente ao fato de seu poder espiritual estar apenas perto do mesmo nível que o meu. Em uma luta de verdade, eu temo que o velho orangotango e o velho rinoceronte nem mesmo sejam seus oponentes. Porque suas defesas ainda não são o suficiente para resistir ao Pu de Yang Wudi. Além de cultivar, Yang Wudi só tem um prazer, que é as habilidades herdadas de composição de remédios do clã Puxi. Ele tem um interesse quase zeloso quando o assunto é refinar todos os tipos de medicamentos. Portanto, os remédios podem ser considerados o seu único ponto fraco. Se você quiser persuadi-lo, apelar para a força ou sentimentos é inútil. Além disso, agora existe uma lacuna enorme de força entre você e ele. Apenas na área de remédios você pode ser capaz de fazê-lo ceder. Pegue isso. Enquanto falava, Bai retirou uma caixa de sua ferramenta espiritual e a entregou para Tang San. Era uma caixa de jade puramente branco, com meio metro de comprimento e uns 30 centímetros de largura. Completamente lustrosa e brilhante. Esculpida em jade branco de alta qualidade. Tio avô. O que é isto? Por causa da relação entre ele e Bai He, Tang San já havia mudado sua forma de se dirigir a ele. Bai He sorriu levemente, dizendo: isso é algo que eu consegui por acidente. Também é uma herança do clã Menchi. Após obtê-lo, eu sempre o mantive em segredo, com medo que aquele Igwudi o visse. Desta vez, eu não tive escolha a não ser usá-lo para persuadi-lo. Eu acho que, com isso, você pelo menos poderá melhorar um pouco a impressão daquele velho sobre você, nos dando muito mais chance. Mesmo que Yang Wudi seja um cabeça dura, ele ainda dará pelo menos um pouco de moral para nós 3. Tang San cuidadosamente abriu a caixa de jade. Imediatamente, um perfume doce escapou dela, penetrando profundamente em seu coração. Dentro daquela caixa de jade tranquilamente jazia um ginseng com um chi de comprimento. Um ginseng não era o suficiente para surpreender Tang San. Apesar desse ginseng não ser pequeno, isso ainda não era raro. O que realmente chocou Tang San foi sua cor. Ele tinha a forma de um humano e era vermelho como sangue. Além disso, era um vermelho sangue brilhante e cristalino. Na superfície havia uma camada de protuberâncias que se conectavam, formando um design peculiar. Esse design era como um dragão voando para o nono céu, engolindo em seco. Quando Tang San novamente ergueu a cabeça para olhar para Bai He, ele já não estava mais visível. Apenas sua voz pôde ser ouvida. Não o recuse. Pequeno San.
Isso pode ser considerado como o meu presente pelo nosso primeiro encontro. No futuro, eu confiarei o futuro do clã Menchi a você. Eu acredito que você não me decepcionará. Você é ainda mais extraordinário que o seu pai. O coração de Tang San parecia que ia explodir. Ele com certeza não estava apenas um pouco animado. Esse ginseng particular era algo que ele não havia encontrado nem ao redor do poço de gelo e fogo em Yang. Ele sabia muito bem o quão valioso era esse ginseng. Esse era o ginseng sangue de dragão cristalino. Se o rei ginseng de nona classe com 10.000 anos fosse o imperador dos ginsengs, então o ginseng sangue de dragão cristalino era a imperatriz. Havia uma teoria sobre o ginseng sangue de dragão cristalino, de que ele naturalmente era de oitava classe, evoluindo ao longo de 10.000 anos. O chamado rei ginseng de nona classe com 10.000 anos realmente era um ginseng imortal que havia crescido por mais de 10.000 anos. Mas logo após o ginseng sangue de dragão cristalino nascer, ele já era de oitava classe e só precisava de 10.000 anos de cultivação para evoluir para a nona classe. Isso claramente mostrava o quão precioso ele era. Tang San olhou para as raízes do fino ginseng cor de sangue e entendeu que ele tinha pelo menos 5.000 anos. Apesar de ter sido colocado em uma caixa de jade, já que ela havia absorvido a essência do céu e da terra, ele ainda estava lentamente crescendo. Comparado ao rei ginseng de nona classe com 10.000 anos que ele precisava encontrar, esse ginseng sangue de dragão cristalino só estava a meia classe de distância. A preciosidade de um item como esse não podia ser medida com dinheiro. Bairre não tê-lo usado mesmo quando o clã Menchi estava sofrendo claramente mostrava o quanto ele o valorizava. Mas ele havia de fato entregado a ele. Não era de se admirar que seu tio-avô tivesse tanta confiança em ser capaz de mover o chefe do clã Puxi com esse ginseng sangue de dragão cristalino, por igualmente estudar remédios. Tang San também entendia os efeitos dele. Em termos de eficácia, ele com certeza estava no nível de tesouros imortais, ao ponto de até poder se comparar ao saudoso coração partido vermelho que Xiao Wu comeu assim que se levantou no telhado. Sem saber quanto tempo havia se passado, Tang San repentinamente sentiu um movimento em sua cintura. Quando abaixou a cabeça para olhar, um adorável narizinho estava xeretando para fora da desejosa bolsa dos 100 tesouros e, ainda por cima, farejava constantemente. À medida que se moveu, ela também revelou sua cabeça inteira. Um par de olhinhos vermelhos piscaram e olharam para a caixa de jade nas mãos de Tang San. Esticando seu pescoço, ela gradualmente puxou o resto de seu corpo para fora. Tang San ficou chocado ao ver Xiao Wu mostrando sua cabeça. O cheiro desse ginseng sangue de dragão cristalino realmente era potente, capaz de fazer até mesmo Xiao Wu despertar dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Além disso, vendo ela babar de vontade, ele supôs que ela estava bem interessada nesse ginseng. De fato, havia muitas ervas medicinais depositadas na desejosa bolsa dos 100 tesouros de Tang San, mas Xiao Wu nunca mostrou qualquer interesse nelas. Para evitar que ela comesse alguma coisa por engano, Tang San sempre a seguia com um traço de força espiritual quando a colocava ali dentro. Se ela quisesse comer, ele poderia reagir rapidamente. Mas desde que Xiao Wu se transformou em um coelho, algo como isso nunca aconteceu. Mas Xiao Wu havia mudado diante dele, com um desejo claro em seus olhinhos. Essa era a primeira vez que Tang San via a forma de coelho de Xiao Wu dessa forma. Ela podia comê-lo? Tang San com certeza não se sentia relutante de perder o ginseng sangue de dragão cristalino. Ele definitivamente restituiria o clã Menchi pelo que ele devia a Bai He. Mas a forma de coelho de Xiao Wu conseguiria aguentar a eficácia medicinal do ginseng sangue de dragão cristalino?
Afinal, ele sempre havia sido conhecido por sua potência. Enquanto Tang San estava hesitando, Xiao Wu de repente fez força dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros, inesperadamente pulando para fora com uma velocidade impressionante. Essa também era a primeira vez que Tang San via esse coelho que amava dormir se mover com tanta velocidade. Assim que reagiu, Xiao Wu já havia dado uma enorme mordida naquele ginseng sangue de dragão cristalino. Na verdade, após comer o saudoso coração partido vermelho, o corpo desse coelho se tornou um número desconhecido de vezes mais forte que o de um coelho normal, deixando de lado quando Xiao Wu havia originalmente cultivado por 100.000 anos. Como seu corpo físico poderia ser comparado ao de coelhos normais? Xiao Wu. Tang San ficou ansioso, apressadamente querendo pará-la. Mas nesse momento, ele sentiu um calor em seu corpo. Seu espírito inesperadamente se revelou descontroladamente. Seus 6 anéis de espírito também apareceram e o anel de espírito vermelho sangue condensado por Xiao Wu começou a brilhar. Aquela figura que cativou Tang San no dia anterior apareceu diante dele novamente. A diferença foi que a ilusão da alma de Xiao Wu apareceu forçadamente, sem qualquer ameaça a Tang San, mas sim por causa daquela aura. Tang San ergueu a cabeça para olhar para ela e descobriu que seus olhos inesperadamente estavam cheios de surpresa e satisfação. Xiao Wu. Seu corpo consegue aguentar o ginseng sangue de dragão cristalino? Tang San perguntou ansiosamente. Agora, o corpo de Xiao Wu estava engolindo os sucos daquele ginseng em grandes goles. A Xiao Wu ilusória observou Tang San com satisfação em seu olhar, assentindo sem hesitação. Apenas esse simples movimento imediatamente tornou seu corpo um pouco mais ilusório. Apesar da alma de Xiao Wu estar fundida àquele anel de espírito, se ela usasse sua própria alma para forçadamente invocar essa ilusão sem a instigação da habilidade espiritual, ela consumiria grandemente o poder de sua alma. Sentindo sua alma se dissipar, Xiao Wu apressadamente retornou. Sua silhueta piscou e ela novamente desapareceu dentro do anel de espírito de Tang San. Tang San olhou atônito para o corpo de coelho de Xiao Wu que já havia forçadamente tomado o lugar de seu braço direito, mas que ainda estava grudada nele. Com a cabeça esticada na direção da caixa de jade comendo ginseng sangue de dragão cristalizado sem reservas. Com a confirmação da alma de Xiao Wu, ele ficou muito mais aliviado. Podia-se assumir que, com as transformações causadas pelo saudoso coração partido vermelho, assim como pelos 100.000 anos de cultivação, o corpo dela devia ser bem resistente. Pela sua expressão de agora há pouco, esse ginseng sangue de dragão cristalizado deveria ser muito benéfico para ela. Assim, havia ainda mais esperança para a ressurreição de Xiao Wu. Pensando nisso, Tang San imediatamente ficou animado. É claro que ele não podia ficar se demorando ali. Apressadamente pulando do telhado com firme equilíbrio, ele voltou ao seu quarto para ver Xiao Wu se deliciar com o ginseng. Apesar desse ginseng sangue de dragão cristalizado não parecer pequeno, tendo uma grande quantidade de suco no seu interior, com a sucção vigorosa de Xiao Wu, em apenas alguns instantes, tudo o que restou foi uma casca seca. Mas Xiao Wu não deixou nem isso para trás, comendo até mesmo a casca seca do ginseng. Durante o processo, Tang San já conseguiu perceber mudanças em Xiao Wu. O dourado em seu pelo se espalhou com uma velocidade visível a olho nu e, em pouco tempo, Xiao Wu já havia se transformado em um brilhante coelho dourado. O que Tang San achou ainda mais estranho foi que, à medida que Xiao Wu comia aquele ginseng, seu corpo começou a emanar uma leve fragrância.
Não era o cheiro do ginseng sangue de dragão cristalino e sim um tipo de cheiro que deixava as pessoas intoxicadas. As mudanças não pararam aí. Após o pelo de Xiao Wu ter se tornado completamente dourado, suas raízes começaram a mudar novamente. Agora, ela já havia terminado de comer o ginseng e se arrastou até os braços de Tang San, fechando seus olhinhos e caindo no sono. Seu pelo também gradualmente mudou do dourado de agora a pouco para vermelho. O que Tang San não sabia é que os dois tesouros imortais, o saudoso coração partido vermelho e o ginseng sangue de dragão cristalino, tinham efeitos complementares. Originalmente, Xiao Wu não comeu o saudoso coração partido vermelho em parte porque gostava da flor, mas também porque não tinha um ginseng sangue de dragão cristalino para acompanhá-lo. Sobre isso, até a seita Tang não tinha registros. Sob o efeito do ginseng sangue de dragão cristalino, o poder medicinal do saudoso coração partido vermelho armazenado no corpo de Xiao Wu foi completamente absorvido, o que fez seu pelo se tornar dourado. Já a atual mudança para vermelho vinha da absorção dos efeitos do ginseng sangue de dragão cristalizado. O corpo de Xiao Wu estava quente e Tang San decidiu que era melhor colocá-lo em sua cama, se abaixando na frente dela para focar-se em observar as mudanças no seu corpo. Se houvesse alguma coisa errada, ele imediatamente pensaria em uma forma de salvá-la. Logo o corpo de Xiao Wu se tornou completamente vermelho sangue. Encolhida ali, ela parecia com um rubi brilhante. Seu corpo inteiro ficou vermelho cristalino, bem parecido com o ginseng sangue de dragão cristalino na caixa de jade antes. O corpo de Xiao Wu não havia aumentado por causa dos efeitos medicinais. Mas Tang San claramente percebeu que seu perfume refinado havia ficado um pouco mais forte. Observando-a silenciosamente, o nervosismo de Tang San ultrapassou o que ele sentiu durante sua batalha contra Bai He no dia anterior. Xiao Wu podia ser considerado seu tesouro mais importante. Se alguma coisa acontecesse com ela, ele poderia colapsar no mesmo instante. Bizarramente, após o corpo dela se tornar completamente vermelho, ele começou a exibir uma nova mudança. Dessa vez, ainda mais estranha. Novamente começando pelas raízes de seu pelo. A cor vermelha começou a mudar, se transformando em um branco cremoso como o de um coelho normal, apenas mais flexível e ainda mais lustroso. Por que ela mudou uma vez? Mudou novamente e depois voltou ao seu estado original? Tang San olhou para essa cena sem entender. Tudo o que ele viu agora excedeu seu conhecimento dos espíritos. Ele sabia que, mesmo se seu professor estivesse ali, ele ainda poderia não ser capaz de dizer o motivo. Agora ele só podia constantemente dizer a si mesmo para aceitar a escolha de Xiao Wu. Sua escolha definitivamente não poderia estar errada. Levou uma hora para o pelo de Xiao Wu ficar completamente branco após comer o ginseng sangue de dragão cristalino. Ela ficou branca como a neve pura e imaculada, silenciosamente deitada ali. Agora, Tang San também sentiu as energias flutuando ao redor de Xiao Wu começando a se acalmar. Apesar de todo o seu corpo continuar irradiando energia, ele não estava mais se transformando como antes. Apenas o corpo dela estava coberto por uma camada de geada branca, grudada em seu pelo e cobrindo todo o seu corpo. Nesse mesmo momento, ele de repente ouviu o som de passos vindo do lado de fora. Terceiro irmão. O clã Puxi chegou. O ancião Taitami pediu para vir pegá-lo. Tang San bateu em sua testa.
Ele havia até mesmo se esquecido de seus negócios em relação ao convencimento de Yang Wudi. Tang San se levantou imediatamente. Como Xiao Wu estava estabilizada agora? Ele a colocou de volta na desejosa bolsa dos 100 tesouros. Então abriu a porta e saiu do quarto. Ma Hongjun o estava esperando na porta. Ao ver Tang San, ele não pôde evitar dizer: terceiro irmão. Pode não ser fácil lidar com o clã Puxi. O chefe do clã parece ser do tipo problemático. Mesmo quando conversa, ele não diz muito. Como se alguém devesse dinheiro a ele. Tang San sorriu levemente, dizendo: não diga isso. Vamos dar uma olhada nele primeiro. Nós sempre encontraremos uma solução. Os dois irmãos logo chegaram à sala de estar. De fato, já havia mais um homem velho ali e havia dois jovens atrás dele que parecia ter uma idade próxima da de Tang San. Bai Xianxian e os outros. Assim que entrou, Tang San percebeu que os olhares dos dois jovens flutuavam na direção de Bai Xianxian de tempos em tempos. Claramente eles tinham um pouco de interesse nessa bela jovem mulher. Tang San não se focou neles por muito tempo e imediatamente mudou sua atenção para aquele velho homem. Ele era magro e tinha um físico similar ao de Bai He, mas era mais alto que ele. Seu cabelo também não era branco como o de Bai He e sim negro como a Zeviche. Sua cara era rosada, mas sua expressão parecia um pouco sombria e seus olhos frios pareciam com os de um abutre. Bai He estava sentado ao seu lado, conversando com ele em voz baixa. Claramente, esse era o chefe do clã Puxi, Yang Wudi. Tang San e Ma Hongjun entraram e imediatamente se tornaram o foco dos olhares de todos dentro da sala. Tai Tan se levantou, sorrindo e andando até Tang San, o puxando pelo ombro para encarar Yang Wudi. Venha, velho bode. Eu vou apresentá-lo ao meu jovem amigo. Yang Wudi o encarou, dizendo indiferentemente: velho orangotango. Desde quando você tem amigos tão jovens? Tai Tan não ficou ofendido pelo tom frio de Yang Wudi. Ele já estava acostumado às maneiras desse velho. A idade não é o mesmo que a ambição. Meu jovem amigo aqui não é uma pessoa comum. Velho bode. Você não deve subestimá-lo de forma alguma. Yang Wudi franziu as sobrancelhas e disse: velho orangotango. Esta é a reunião dos nossos 4 clãs. Eu não quero ver gente de fora aqui. Eu ainda preciso discutir algumas coisas com você. Tai Tan franziu o senho. O humor de Yang Wudi não parecia estar muito bom hoje. Mesmo que sendo naturalmente temperamental, ele ainda não se recusaria a dar um pouco de moral a ele dessa forma. Velho bode. Não seja tão antiquado. Se ele foi trazido pelo velho orangotango, ele definitivamente não é um estranho. Nilgal não pôde evitar se intrometer. Ah! Eu deveria ligar? Então deixe-o ficar. Tai Tan ficou um pouco perdido ao ser retrucado por Yang Wudi e puxou Tang San para se sentar ao seu lado. Nilgal disse a Yang Wudi: velho bode. Nós finalmente nos reunimos. Então o que há de errado com você hoje? A sua expressão parece mais sombria que o fundo de um poço. Yang Wudi bufou friamente. São aqueles bastardos do rol dos espíritos. Vocês sabem sobre o que aconteceu às 3 seitas superiores? Os 3 chefes se entreolharam, assentindo simultaneamente. Yang Wudi disse friamente:
Além daqueles lunáticos do rol dos espíritos. Quem mais seria capaz de fazer isso? As 3 seitas superiores estão quebradas e o rol dos espíritos convocou uma assembleia de reeleição. A uma das 4 seitas inferiores originais na nossa cidade. Eles não devem saber sobre o nosso rancor pelo rol dos espíritos e inesperadamente vieram me procurar, me dizendo para me juntar à sua seita. Se não, eles esmagariam meu clã Puxi. Velho orangotango, velho rinoceronte e velho pássaro branco. Vocês são como meus irmãos. Vamos nos juntar. Estabelecer uma seita e lutar do jeito certo contra o rol dos espíritos. Vamos mostrar a eles que nossos 4 clãs de único atributo não serão facilmente intimidados. Os 3 chefes olharam para Yang Wudi perplexos. Por um momento até se esquecendo de falar. A profundidade da mágoa de Yang Wudi ultrapassava muito suas expectativas. Agora parecia que ele era um vulcão prestes a entrar em erupção. Yang Wudi olhou para os 3. O que foi? Estão com medo? Se nossos 4 clãs se unirem, nós também teremos quase uns 1000 mestres dos espíritos. Com nossa força combinada, nós não seremos muito mais fracos que nenhuma das 4 seitas inferiores. Não me digam que nós ficaremos nos arrastando à beira da morte pela nossa sobrevivência? É melhor nós enfrentarmos isso de uma vez. Eu faço negócios com pessoas dos 2 grandes impérios e, recentemente, estive em contato próximo com o Império Estrela Lu. Se eu for estabelecer uma seita, será na capital do Império Estrela Lu. Ali, o rol dos espíritos ainda não é muito poderoso. Não deverá ser muito difícil começar ali. Nosso clã Puxi tem feito algumas economias nesses anos. Sustentar os 4 clãs não será problemas a curto prazo e a família imperial de Estrela Lu também nos apoiará até certo ponto. Nilgal não pôde evitar dizer. Velho bode. Você sofreu alguma perda? Normalmente você não seria tão impulsivo. A expressão de Yang Wudi se tornou ainda pior. Uma perda? Ah! Se fosse só isso. Aqueles bastardos da seita inferior já se prepararam para atacar nosso clã Puxi. Se eu não tiver nenhum plano quando voltar desta vez, vocês não me verão ano que vem. Taitan disse. Velho bode. Parece que nós temos o mesmo ponto de vista antes mesmo de conversarmos sobre isso. Anteontem, a escola Elefante Blindado também veio aqui para ver o velho rinoceronte. Se permanecermos sozinhos, poderá ser difícil continuarmos a existir no futuro. Entretanto, eu não me sinto muito otimista com o Império Estrela Lu. Nós não conhecemos esse império e não temos conhecidos que vivem lá há muito tempo. Eu conversei com o velho rinoceronte e o velho pássaro branco para nós nos mudarmos para a cidade Seldou. Não importa o que seja dito. Eu ainda estive fazendo negócios ali por 20 anos e isso pode ser considerado como fundação. Lá todos nós teremos um lugar para residir. Yang Wudi franziu o senho. Ir para sua cidade? Isso não é impossível. Mas todos os contatos de negócios do nosso clã Puxi estão no Império Estrela Lu. Se nós formos para o Império Seldou, teremos que começar tudo do zero. Contar com as finanças do seu clã Lixi sozinho pode não ser o suficiente para sustentar todo mundo. Estabelecer uma rede de negócios promissora não é tão fácil. Taitan sorriu, dizendo: não se preocupe. Sustentar todo mundo não será um problema. Nós estamos nos preparando para estabelecer uma seita chamada Seita Tang. Na verdade, eu queria te apresentar o mestre da seita. Mas você não prestou atenção. Enquanto falava,
Ele apontou para Tang San ao seu lado. Yang Wudi o encarou sem reação, olhando duvidosamente para Tang San. Ele é o mestre da seita? Uma criança que ainda cheira ao leite de sua mãe? Tai Tan disse. Isso é impossível? Yang Wudi se levantou, olhando ameaçadoramente para Tai Tan. Velho orangotango. As chamas já estão queimando nos meus olhos aqui e você ainda se atreve a fazer piadas? A expressão de Tai Tan despencou. Ele ficou um pouco descontente com os abusos verbais de Yang Wudi. Em termos de poder espiritual e idade, ele sempre foi o chefe dos 4 clãs de único atributo e agora ele não conseguiu mais conter sua raiva. Velho bode. Ninguém está fazendo piadas aqui. O Tang San não é apenas o mestre da nossa seita Tang, mas também o filho do mestre. As pupilas de Yang Wudi de repente se contraíram. Você está dizendo que ele é o filho de Tang Yao? Tai Tan bufou friamente, mas não falou. Yang Wudi olhou ferozmente para Tang San. Então se virou abruptamente e andou até a saída. Os 2 jovens que o seguiam rapidamente o alcançaram. Velho bode. O que você está fazendo? Bai He apressadamente se adiantou para trazê-lo de volta. Yang Wudi virou a cabeça. Todos vocês se comprometeram com a escola Céu Claro. Eu não tenho mais nada a dizer. Não há lugar para mim aqui. Eu estou indo. Considerem como se não tivesse vindo aqui hoje. Bai He rapidamente disse. Não seja precipitado. Me escute. Você não confia nos seus velhos irmãos? A melhor relação de Yang Wudi era com Bai He. Ao ouvir isso, sua expressão relaxou um pouco. Para me fazer ficar, primeiro façam aquele pirralho chamado Tang San dar o fora daqui. Também, não mencionem a seita Tang diante de mim novamente. Bai He imediatamente exibiu uma expressão de desagrado. Independentemente do que fosse tido, Tang San era seu sobrinho neto e Yang Wudi nem mesmo lhe daria a chance de falar. Seu plano original parecia ter perdido o efeito. Sênior Yang Wudi. Você pode deixar o Júnior dizer algumas palavras? Tang San se levantou ao lado de Tai Tan e se aproximou dele. Yang Wudi se virou abruptamente, olhando friamente para Tang San. De repente ele liberou uma densa intenção assassina sem a menor discrição. Eu juro que a escola Céu Claro será minha inimiga eterna. Aproveite a chance enquanto eu ainda consigo me conter e dê-o fora daqui. Se não, não me culpe por fazê-lo em pedacinhos. O olhar de Tang San abruptamente se tornou frio, olhando para Bai He ao lado de Yang Wudi. Tio avô, eu pedirei que você se afaste. Eu quero ver como o Sênior Yang Wudi me fará em pedacinhos. Tang San com certeza não disse isso no impulso. Encarando Yang Wudi, ele entendeu que não haveria sentido em conversar. Essa pessoa era um cabeçadura de um nível inimaginável. Se ele não suprimisse sua raiva, ele nem mesmo teria a chance de falar. Yang Wudi sorriu ao invés de ficar mais furioso. Bom. Mesmo uma criança que cheira ao leite de sua mãe se atreve a zombar de mim. Você é o filho de Tang Yao, certo? Velho pássaro branco. Não me acuse de não te dar moral. Eu o deixarei com um fôlego de vida restando. Bai He olhou um pouco ansiosamente para Tang San, mas o viu fazendo uma expressão aliviada para ele. Num instante, Tang San e Yang Wudi simultaneamente irradiaram uma aura imponente. Tai Tan e Miu Gao se entreolharam, impotentemente sussurrando. Uma luta após a outra. É mais fácil falar com a força considerando o temperamento do velho bode.
Tang San friamente observou esse ancião magro diante dele. Senhor Yingwu-ji, o que nós devemos apostar? Quando Bai He ouviu isso ao lado, sua expressão imediatamente se tornou estranha e Bai Xinxian usou uma mão para cobrir sua boca, evitando que uma risada escapasse. Eles já haviam ouvido de Liu Gao que Tang San havia apostado com ele no seu primeiro dia ali e vencido. No segundo dia, ele apostou com Bai He e agora, enfrentando Yangwu-ji, ele inesperadamente ainda estava apostando.